trabalhando para enfrentar de forma concreta a questão da tuberculose. A existência da FAP, né, secular, surgindo lá da Liga de Combate à Tuberculose no início do século XX e existindo até hoje, é uma resposta que pode não ser suficiente, mas é uma questão importante. Então, valorizar o trabalho da Fundação Ataúfo de Paiva, mostrar que ela é sediada no Rio de Janeiro, mostrar que está sendo feito um esforço enorme, recursos do governo federal, do BNDES, a direção através da sociedade civil para ampliar as instalações em Xerém, é uma forma também de dar resposta ao enfrentamento da tuberculose no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que eu repito, onde, para mim, é a unidade da federação em que esse problema é mais agudo, e como o doutor Germano falou, solidariamente estando desenvolvendo pesquisas e produção de vacina até para auxiliar, ser solidário a outros países do mundo. Por isso é que a gente está homenageando a Fundação Ataúfo de Paiva, quando a gente fez um projeto de lei também, marcando não o 4, mas o 6 de agosto, como Dia Estadual de Combate à Tuberculose. Para quê? Para valorizar que foi nessa data que foi fundada o Fórum de Organizações da Sociedade Civil de Combate à Tuberculose. Também prestigiar o trabalho de uma série de entidades. Mas eu digo o seguinte, também para continuar cobrando políticas públicas. Eu quero aqui parabenizar, a gente tem tido um diálogo positivo com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, que, por exemplo, a gente andou percorrendo vários lugares. Foi ao Centro de Regulação de Leitos para pessoas em estado grave, com doenças doenças que têm problema de contágio, como é a tuberculose, viu que há um problema forte de leitos. Tem pessoas que precisam ser internadas e não são, porque já estão no estágio grave da tuberculose. A gente percorreu várias unidades de pronto atendimento, dialogando com os profissionais que atuam nessa área, e descobriu uma coisa importante, que as unidades de pronto atendimento estavam, às vezes, recepcionando pessoas com tuberculose, tentando dar o atendimento, mas nem todas estavam notificando. Uma questão central para enfrentar a tuberculose é que os indicadores sejam verdadeiros. Tanto que a própria Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu conosco, como já faz com a dengue, a passar a fazer também com a tuberculose, que em todas as UPAs vai ter um trabalho mais efetivo de notificar aos postos de saúde os casos de tuberculose. Então, eu repito, valorizar o trabalho dos profissionais em instituições como a FAP é uma forma da Alerj estar fazendo o enfrentamento do problema da tuberculose. Como é que o senhor vê essa evolução no diagnóstico, no tratamento, no combate à tuberculose ao longo dos anos? Evidentemente que nós chegamos de uma doença que não tinha tratamento para uma doença que é detectada e tratável em 100% dos casos. Hoje a tuberculose tem dois grandes desafios, além, evidentemente, das condições gerais sociais. As condições de desafio médico são a associação com outras entidades, como, por exemplo, a presença de HIV, que é a mais relevante, além do fator social propriamente dito. Pessoal, tem dito que o pessoal de HIV, a principal causa morte já é a questão da tuberculose. E o segundo grande problema é a existência de multiresistência. Hoje já existe bacilo que não mais responde aos atuais remédios. Isso significa um grande risco. Em alguns lugares do mundo, esse número já é expressivo. 13% a 15% das pessoas detectadas apresentam germes resistentes a todos os remédios. Desculpe eu atrapalhar. E é importante essa lembrança. O que gera esse bacilo multiresistente? É porque pessoas que iniciam o tratamento, às vezes abandonam sistematicamente e voltam. Às vezes tem isso. Quer dizer, com 15, 20 dias de tratamento, alguns sintomas não aparecem mais, não é mais contagioso, mas é preciso que a pessoa cumpra o tratamento até os 6 meses que são necessários. Muita gente abandona, a tuberculose vira recorrente e vai gerando esse bacilo multiresistente, que é um complicador a mais para o enfrentamento da tuberculose. Eu acho que hoje o principal desafio ele vem sendo bastante enfrentado, porque o principal desafio era fazer a sociedade se interessar efetivamente pela luta anti-tuberculose. E isso hoje está acontecendo. Várias entidades, vários fóruns, várias pessoas estão dedicando a sua vida e seu esforço para lutar contra a tuberculose. Eu acho que só medicamente nós não conseguiremos vencer
a luta contra a tuberculose. É preciso a sociedade se organizar e efetivamente se estruturar para fazer esse combate. É por isso que essas entidades que não têm fins lucrativos, que vivem buscando associações para fazer o enfrentamento do problema, elas têm grande significado e grande importância. Eu acho que, salvo a existência de uma droga miraculosa que no presente momento não está no horizonte, uma droga que cure com 1, 2, 3 aplicações, ou uma vacina tão potente que evite a doença em 100%, nós vamos ter que conviver com essa patologia ainda algumas décadas. E, como consequência disso, é preciso que toda a estrutura social esteja bem atenta. Ela é uma doença marcadamente social, é da pobreza, é da situação de adoecimento concomitante. Enfim, é uma doença que atinge aquela população mais vulnerável da sociedade. E é por isso que preciso que a sociedade toda alerte para esse fato e busque um caminho de solução. Deixa eu só completar um item que é relevante aqui para nós. O medicamento é feito de fármacos e é fornecido pelo governo gratuitamente. Só que 100% dos fármacos é importado. O país não produz nada. E, estrategicamente, isso é um erro fundamental. Mas por que não produz? Não produz porque é comprado da China, comprado da Índia, e eles conseguem botar aqui no mercado por um preço mais baixo do que seria produzido pelas indústrias nacionais. Nós tivemos contatos grandes com as indústrias nacionais, mas eles simplesmente não se propõem a produzir a droga, o fármaco, porque tem um comprador, que é o governo, e que compra pelo menor preço. Os produtos de fora não têm a qualidade, ou não tinham, pelo menos, a qualidade exigida, e os nacionais teriam que ser produzidos com GMP, quer dizer, boas práticas de fabricação, que onera o preço. Então, nós até tínhamos proposto, nesse livro tem essa proposta, de que o governo deveria ter 10%, 20%, um número pequeno da produção aberta à produção nacional. Porque se algum dia um país desse estrangeiro deixar de fornecer, passar de 20% a 100% é relativamente fácil. Agora, de 0% a 100% é muito mais difícil. E vê bem, isso não é só para tuberculose, não. O governo definiu para as 6 doenças chamadas, que o governo chama de negligenciadas, que são tuberculose, hanseníase, malária, enfim, mas são 6, 20 fármacos. Esses 20 fármacos, um é produzido no Brasil, que é a talidomida, e que não é um fármaco curativo. É só um complemento. Então, dessas doenças, as doenças tropicais importantes, 100% dos fármacos curativos são importados. E não tem problema nenhum produzir. Nós temos a tecnologia, nós temos conhecimento. As pesquisas evoluem aqui no Brasil, então, né? Nessa questão. As pesquisas evoluem, mas você não passa, você não avança não se você não em prática, né? Se você não produz. Você não produz, nada é produzido aqui. Então, como é que você vai melhorar um fármaco para tuberculose se você não faz nenhum fármaco para tuberculose? Então, esse é um ponto estratégico importante de ser levantado aí pelo poder político. É preciso investir em pesquisa na área e é preciso investir efetivamente, mesmo que subsidiando, para que haja produção nacional. Tem que ter uma produção. É bom recordar que agora o próprio governo admite que um sobrepreço de 25% para poder fazer a indústria nacional sobreviver, né? Então, esse tipo de conduta também podia ser estendido a medicamentos estratégicos. Isso são medicamentos estratégicos. Imagine uma tuberculose sem tratamento. Que dano social isso representaria? A Fundação Ataulfo de Paiva também faz 2 outros tipos de vacina BCG, né? A Fundação produz ainda um medicamento, uma vacina própria, aí como imunoterápico para o tratamento do câncer superficial de bexiga. É bastante importante do ponto de vista curativo, mas que aí é um tratamento eficiente. E temos uma linha de investigação com algas, com microbicidas, no sentido de buscar novos entendimentos farmacológicos que permitam reduzir problemas hoje importantes, como a transmissão do HIV ou a presença de medicamentos capazes de atuar contra alguns vírus, como o próprio vírus do HIV. Mas há alguma pesquisa, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que indique que existe alguma droga mais forte, mais potente para
trabalhar na erradicação da tuberculose? Existem várias drogas que estão em fase até 3 de pesquisa. Fase 3 de pesquisa é a fase pré-clínica, antes de ser possível usar extensivamente. Algumas dessas, uma delas, inclusive, está sendo testada no Brasil. O representante do Ministério da Saúde veio aqui uma ocasião e disse que existe uma possibilidade de reduzir, concentrar, às vezes, numa pílula só, vários medicamentos. Esse é o que hoje se faz, 4 drogas em uma única apresentação. Que facilita o tratamento, a absorção. Para não ingerir um remédio, não tomar outro e evitar a resistência. Uma vez que, além de tomar regularmente, o doente tem que tomar as drogas adequadamente. Felipe, eu queria, antes de terminar, concordo, eu sou um fã da Fundação Ataúfo de Paiva. Eu queria discordar só de um ponto do Dr. Germano, bem discordar. Eu acho que há um esforço meritório de várias instituições da sociedade civil, a FAP é uma delas, ONGs, mas eu, olhando para o estado do Rio de Janeiro, eu acho que com a gravidade da tuberculose no nosso estado, a gente deter esse título, o campeão nacional da tuberculose, exigiria que o enfrentamento da tuberculose tivesse um grau de prioridade maior do que vem tendo das autoridades. Não apenas autoridades na área de saúde, mas até enfrentamento em outras áreas, na habitação. Então, é uma opinião pessoal minha como parlamentar do Rio de Janeiro. Acho que é preciso ainda uma mobilização maior para se valorizar os esforços da sociedade civil daqueles que são gestores, né, da população do Rio de Janeiro, para tratar o enfrentamento Não vejo sentido, né? A tuberculose é um problema no Brasil todo e em vários locais outros do mundo, mas eu não vejo justificativa para o estado do Rio de Janeiro, junto com o Amazonas, serem as unidades da federação onde você detecta o maior número de casos de tuberculose e o maior número de óbitos por tuberculose. Só concluindo nessa mesma linha, o Rio de Janeiro, por consequência disso, ele criou o primeiro fórum de ONGs contra a tuberculose, o primeiro do Brasil. E é muito ativo. Graças a ele é que se tem feito muito esforço no sentido de instar as autoridades a adequadamente tratar o problema. Bom, quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.